Bate-papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos. Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Está começando mais um Bate-papo com Dantas, diretamente da Kizara Móveis, no bairro do Boqueirão, aqui em Santos. E hoje a minha conversa é com o empresário Cláudio Deripotti. Tudo bem, Cláudio? Oi, Thiago. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Hoje nós vamos falar da área da saúde e também sobre a história do Cláudio, né? Que atua em diferentes áreas, diferentes frentes voltadas ao bem-estar das pessoas e a qualidade de vida, obviamente. É isso aí, Thiago. Isso virou o meu caminho, o meu rumo é esse. Maravilha. Vamos lá. Ô, Cláudio, antes da gente começar a falar sobre os negócios, eu queria voltar um pouquinho no tempo, tá? E eu queria saber como é que você começou a sua trajetória, né? Empreendedor, e o que te motivou a investir na área da saúde? Bom, Thiago, o que me motivou a área da saúde foi justamente o fato que eu sou dentista, né? Eu me formei dentista, eu fiz em Taubaté, na Universidade de Taubaté. Já morava em Santos, né? Na realidade, minha família é de São Paulo, morei 11 anos em Belo Horizonte, mudei para Santos com 15 anos de idade. Aos 17, passei na faculdade, fiz a Unital. Me formei com 21. Nossa, novo, formei hein? Com 21, novo, né? Nossa. Mas, apesar de eu ter feito a odontologia, eu desde muito jovem, eu queria empresariar na odontologia. Eu gostava, né, da odonto, pensava em ser médico também, mas aí pensei, não, a medicina são 6 anos, mais 2 de residência, e eu tinha pressa, sabe, Thiago? Eu queria colocar as minhas ideias em prática. Então eu fiz a odonto, me formei com 21, mas já com pensamentos empresariais. Eu já queria empresariar na área. Só que eu gostava muito de ser dentista, né? Então, não tem jeito, não tem como não. Então sempre foram 2 lados assim que eu sempre tentei que fossem juntos, né? A minha parte técnica, de gostar mesmo, de gostar de gente, de atender gente, de gostar da técnica correta, né? E também da parte empresarial, de perceber que aquilo que eu fazia para uma pessoa eu podia criar sistemas que atendessem 50, 100 pessoas com uma qualidade semelhante. Então isso vai envolvendo a gente. Ele gosta das pessoas. Quem está conversando aqui comigo nos bastidores, atendeu nos morros aqui em Santos, lá no começo. Exatamente. Vicente de Carvalho, no Guarujá. Conta um pouquinho dessa história pro pessoal de casa. Então, o meu primeiro consultório foi no Morro do São Bento. Só que nessa ocasião, a prefeita Thelma de Souza abriu as policlínicas e tinha uma policlínica novinha com um monte de dentista, uma quadra acima de mim. Então não teve jeito, né? Então assim, o consultório que era, né, para encher, infelizmente não aconteceu e eu não tinha uma sociedade muito boa, né, na ocasião. E eu ouvi falar de Vicente de Carvalho, né, Thiago? E fui ver aonde é que era Vicente de Carvalho, né? Aí, como eu te falei, né? Quando eu encontrei a catraia e subi na catraia, eu falei, nossa, mãe, é Veneza isso daqui, né? Eu não conheço Veneza, então, para mim, aquilo ali foi algo, assim, sensacional, de atravessar por baixo do porto. Mas falei, nossa, que coisa sensacional isso daqui. E quando eu desci do outro lado, vi aquele centro pujante, aquela avenida cheia de gente. Falei, nossa, é aqui que eu vou fazer o meu negócio. E entrei em uma imobiliária que me levou a ver um local que era chão de terra, o teto caindo, o cara me convenceu que eu, com o meu Passat 83, né, meu Passat de 10 anos de uso, eu poderia reformar aquilo e montar uma clínica dali. O meu dinheiro acabou com 2 meses, o meu dinheiro acabou. E eu e o mestre de obras ficou comigo até o fim. E nós acabamos juntos, eu fui pedreiro. Tocaram a empreitada. Tocamos, mas uns 3 meses a gente tocou.
fizemos o segundo andar, e aí por aí foi. Contei com a ajuda de muita gente, né? Eu tive amigo que foi lá fazer as ligações elétricas, o bar da frente me cedeu as lâmpadas com reator, que ficava toda a fiação para fora. O bingo me cedeu os bancos de madeira, sabe? E eu só pintei na frente, porque não deu a tinta para pintar atrás. Então o banco só era branco na frente, atrás não tinha placa, eram 2 andares, embaixo era um salão branco, com uma escrivaninha lá no fundo, que eu contratei a filha da vizinha, e o pessoal passava na frente, via aquele salão branco, falava, nossa, o que é aí? O que é isso? Aí ela assim, é dentista. Eu, pelo amor de Deus, ninguém mais subir isso daqui. E assim foi que eu comecei, Vicente de Carvalho, a Rua Francisco Alves, em frente à Mocidade Amazonense. Aí o pessoal, os taxistas ali ficaram meus amigos, eu acabei... Vicente de Carvalho me ajudou muito, porque é uma região onde as pessoas se ajudam, as pessoas se conhecem, sabe, Sim. Tiago? Então, eu acabei ficando conhecido, porque eu realmente gostava de ser dentista, atendia bem, sempre tive uma exigência de qualidade muito alta. Só que eu já comecei a colocar gente para trabalhar comigo, e eu vi que o desafio era conseguir com que as outras pessoas fizessem o que eu fazia. E aí começou os meus desafios na gestão de pessoas, né? Gestão das pessoas. Sabe? Então, meu desafio em gestão de pessoas começou quando eu tinha 23 anos de idade. Novo, hein, Cláudio? Que aí eu percebi que ter grandes ideias, ter disposição e tudo mais não era o suficiente, Thiago, para chegar aonde eu queria. Que o grande desafio era conseguir com que as outras pessoas fizessem o que era preciso para a coisa andar. E aí é que a coisa começou. Ô, Cláudio, tu lembra desses fatos, né? Esses episódios? Apesar de toda a dificuldade, tu fala isso com muito orgulho. Dá pra ver um brilho nos seus olhos, né? Ah, cara, além do mais, eu falo não só com orgulho, mas eu falo com uma saudade tremenda. Porque foi um momento mágico da minha vida, né, Thiago? Você conseguir desbravar, desenvolver e você conseguir, de repente, sair do nada para você construir alguma coisa, é uma sensação que é muito boa, né? Até para quem está nos ouvindo, para quem, de repente, tem medo de tentar. Gente, é uma satisfação muito grande tentar. Conseguir é uma satisfação maior ainda. Né? Então, eu sinto saudade, Thiago, dessas pequenas conquistas. Porque quando a gente vai crescendo, Thiago, a nossa empresa vai crescendo, as coisas, a gente já não vai comemorando tanto as pequenas conquistas. Eu acho que isso é o que muda. Sabe? Naquele tempo, qualquer pequeno passo era uma vitória muito grande. Hoje a gente tem bons passos e às vezes não para comemorar, para curtir, para vivenciar. A velocidade da vida hoje em dia também, exatamente, né? A velocidade mudou demais também, Thiago. Isso é verdade. Ô, Cláudio, quando é que você começou a ter essa visão? Você falou que desde novo, começou como dentista, clínica, mas sempre pensou, eu quero mais, eu quero ter pessoas do meu lado para fazer o que eu faço para eu crescer. Como é que começou essa visão? Então, Thiago, naquela época a gente falava muito de qualidade total, né? Então, assim, a regra era padronizar, instituir processos de qualidade dentro do negócio. Certo. Então, tudo que a gente fazia era padronizando processos. Eu tinha uma clínica em Vicente de Carvalho, mas eu tinha, vamos dizer assim, eu não tinha carro ainda, eu não tinha comprado o meu outro carro ainda, mas eu tinha uns 4 ou 5 funcionários, eu tinha alguém do marketing, eu tinha um cara de informática em 1993. Nossa. Comprei um 386. 386. Meu Deus do céu. Impressora matricial colorida que fazia os nossos materiais. Então, sabe, Thiago, desde aquela época é você perceber que pode fazer mais e que muitas coisas não dão certo porque as pessoas não tentam fazer diferente. Então eu me arrisquei, cara. Eu fui fazendo um monte de coisa diferente.
E aí que eu montei a Odontobase. Eu montei a Odontobase porque da minha clínica, que na época era só uma, eu tentava vender prevenção e ninguém comprava. Eu montei um convênio odontológico para vender prevenção para as pessoas. Só que eu montei fora, porque eu não queria misturar uma coisa com a outra. Eu já entendia que a clínica é um tipo de negócio, o convênio odontológico é outro totalmente diferente. E daí a coisa foi. A Odontobase cresceu para um lado e as minhas clínicas cresceram para o outro. Cheguei a ter 2 redes de clínica e tudo mais. 2 redes de clínicas? Quando é que tu tinha a clínica, então, lá em Vicente de Carvalho? Quando foi ter a segunda? Depois de quanto tempo? Eu fui ter em 97, eu abri a minha clínica do Guarujá. 4 anos depois. A Naso do Guarujá, bem no centro do Guarujá. Era rápido, né? Parece que hoje 4 anos passa tão rápido. Naquela época, uma batalha, uma guerra. Em 2 anos eu montei a Odontobase, em mais 1 ano e pouco a Naso do Guarujá, e a coisa ia numa velocidade tremenda. Qual é a maior dificuldade de ter feito essa empreitada toda, Cláudio? A maior dificuldade são pessoas, Thiago. Pessoas. Eu acho que a maior dificuldade, principalmente quando nós somos novos, é que as pessoas acreditem na gente. Quando a gente é muito novo, muitas pessoas... Tinha 23 anos, não é isso? 23 anos. 23 anos. As pessoas que vinham comigo, elas, mesmo vendo que dava certo, elas desconfiavam. É impressionante como a questão da idade, da experiência, faz com que as pessoas sigam e acreditem que aquela pessoa está falando coisas coerentes, embora hoje eu vejo que muitas pessoas com mais idade não falam nada coerente, né? Mas que é importante realmente, como as pessoas elas se limitam ao visual, né? Ao que elas enxergam. Existe muito. E eu sofri bastante por causa dos meus 23, dos meus 25 anos, que eu já tinha equipes de trabalho, mas tinha que estar convencendo a minha equipe o tempo todo que eu sabia o que eu estava falando. E isso fez com que eu estudasse mais, com que eu tivesse que ser ainda melhor, com que eu me aperfeiçoasse mais, me especializasse mais, fiz bucomaxilo, depois fiz mestrado em prótese, me especializei em DTM, ou seja, eu fui pelos caminhos mais difíceis também, tanto porque eu gostava, mas porque eu precisava ser respeitado como dentista. Porque senão as pessoas... Tentavam me diminuir, com certeza. Com certeza, o maior desafio é a gente ter a nossa equipe conosco. Pessoas que pensam diferente. Tem a mão e vamos juntos. Que pensam diferente, que têm vidas diferentes, que têm propósitos diferentes, com que todo mundo se una em um mesmo propósito. E acreditem na ideia. É difícil, Thiago. Você vê que mesmo em um time de futebol, que todo mundo sabe que o objetivo é o gol, é não tomar gol e marcar gol na frente, nem sempre você tem jogadores engajados. Verdade. E é simples ver qual é o objetivo. E na nossa empresa, que a gente vai aprendendo a se comunicar com a nossa equipe aos poucos. Com certeza. A gente acha que já está subentendido e não está. Com certeza. Gente, o bate-papo está maravilhoso, Cláudio Denipotti. Eu tenho que fazer uma pequena pausa, uma paradinha, você tomar um café e o bate-papo com o Dantas volta em instantes. Até já. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta com um bate-papo com o Dantas hoje, com Cláudio Denipotti, empresário. Vamos falando sobre saúde, inovação, tecnologia, gestão de pessoas. E eu vou abrir esse bloco, Cláudio, perguntando o seguinte para ti. O ambiente corporativo mudou muito, né? Aqueles anos lá, no começo da década de 1990 para esse século que a gente vive, né? Hoje se fala em propósito, bem-estar, engajamento, como os benefícios corporativos, eu queria saber de você, como esses benefícios corporativos que você oferece podem ser uma ferramenta de valorização real dos colaboradores. Legal, Thiago. Disso daí eu adoro falar, né? Porque o fato é o seguinte, Thiago, o grande desafio
é a gente levar a nossa equipe conosco. Isso tanto para a empresa pequena, que tem um funcionário, quanto para a empresa grande, que tem 500, 1.000 funcionários. A empresa que é grande, que tem 500, 1.000 funcionários, ela geralmente já tem alguns sistemas de engajamento, de premiação, tudo mais. Mas quanto menor é a empresa, maior é a dificuldade para a gente criar processos de engajamento. Você coloca o processo para funcionar a duras penas e o difícil é você manter ele funcionando. Quando você vira as costas, aquilo que você custou tanto para implantar, para. Então eu digo o seguinte, Thiago, começa pelas coisas que são simples, baratas, fáceis de serem colocadas em prática e fáceis de serem mantidas. E os benefícios de baixo custo, que eu chamo de remuneração inteligente ou remuneração estratégica, são isso, Thiago. Você pensa, um convênio odontológico, que nós estávamos falando aqui da Odontobase. Odontobase, por exemplo, é um produto que tem preço de mercado. Um plano pessoa física individual custa R$ 45,00 em qualquer corretora que você vai. Certo. Se o empresário vai contratar e deixar que o funcionário pague, já vai sair pela metade do preço praticamente. Já é um benefício. Veja, é um produto que as pessoas compram no pessoa física. A Odontobase é um produto que está em todas as corretoras da cidade, onde as pessoas compram e compram bem. Então, só por eu empresário intermediar, já sai a metade do preço para o meu funcionário. Já é um benefício. Agora, já que é um benefício barato e eu vou dar para os meus funcionários, que nós chamamos de adesão coletiva, então tenho 20 funcionários, eu darei para os 20, o preço já baixa mais ainda, porque entra todo mundo de uma vez, o preço abaixa. Então sai mais barato ainda. Aí a gente tem outros, Então o plano odontológico é um benefício bom e que funciona. Agora a gente tem outros benefícios, por exemplo, que nós operamos. Nós operamos uma telemedicina, o teleplantão médico, que funciona muito bem. Existem dois planos, o plano com urgência, 24 horas, e especialidades pagas, R$ 59,90 a consulta com especialidade, ou com especialidade coberta também. Tanto para que uma pessoa contrate no pessoa física, que é uma grande vantagem, já que nem todo mundo pode ter um plano médico. Exato. Então a gente está em casa à noite, nosso filho ficou doente. Caramba, eu vou no PS ou não vou? Se eu levo o meu filho no PS, ele pode se contaminar dentro do PS, ficar mais doente do que antes. Eu faço uma telemedicina, 80% dos casos são resolvidos por telemedicina. E a telemedicina não tem o papel de substituir a consulta presencial. Ela antecipa a consulta presencial. Só no caso mais grave você vai procurar. Exatamente. O próprio médico, via telemedicina, fala, olha, procura um atendimento presencial. Mas a telemedicina, ela faz com que a gente procure antes, porque é muito fácil. Eu estou aqui com você, levanto e faço uma consulta ali agora. E já resolvo o meu problema, já tiro a dúvida da minha cabeça. O meu filho que estava com febre, já resolvo agora, às 2h, sem eu ter que ficar pensando se eu tiro o pijama ou não. Então a telemedicina traz uma série de facilidades que para a empresa ainda tem a redução do absenteísmo, porque muitos dos meus funcionários, Thiago, fazem consulta de dentro da empresa. Então, traz uma facilidade tremenda. E é o conceito do bem-estar, Thiago. Os meus funcionários percebem que eu me preocupo com o bem-estar deles. Só isso? Não. A gente tem também um clube de benefícios, um clube regalia. O pessoal fala, nossa, clube de benefício, mas não é uma besteira isso? Não tem em todo lugar? Não. Se você dá um clube de benefício para o seu funcionário
e é um clube de benefício que estimula ele, por exemplo, a comer fora, você está o quê? Tirando força do salário do seu funcionário. Você está tirando o poder de compra do salário do seu funcionário. Você está estimulando que ele consuma onde ele não consumia antes. Certo. O bom clube de benefício é aquele que protege o salário do seu funcionário. Quando você paga o seu funcionário, Thiago, você tem que oferecer melhores garantias para que esse valor, que custa muito caro para você, porque você paga 2,3 para ele só receber 1. Porque tem os impostos, os encargos. Como fazer com que esse dinheiro seja suficiente para ele? Você tem que blindar, você tem que proteger esse salário. Então não é só a força da emoção, do cuidado, tem a questão prática também. Quando eu dou benefícios como a odontologia, a telemedicina, o clube de benefícios, eu estou fazendo com que o meu funcionário gaste menos. E quando eu faço com que o meu funcionário gaste menos, eu estou protegendo o meu investimento. Exato, claro. Porque eu invisto 2,3 para ele só receber 1. E a força emocional que traz os benefícios, Thiago, é muito forte. Quando você realmente acredita que o seu empregador se preocupa com você, se preocupa com a sua saúde, com a saúde da sua família, a dedicação muda. Ou se a dedicação não muda, o seu espírito, para escutar aquele feedback negativo, sabe como é que é? Muda. Porque quando a gente tem algum tipo de gratidão, algum tipo de necessidade de recíproca para com a pessoa, a gente aguenta mais algumas coisas que a gente não gosta. E o fato é que nem todo mundo vai gostar de tudo dentro da nossa empresa. O que é normal. Da nossa gestão, dos nossos gestores. Não é sempre que a gente vai chamar a atenção de alguém, por mais positiva que seja, que a pessoa vai gostar de receber esse feedback. Então, quando o nosso funcionário percebe que existe algo a mais envolvido, que existe um sentimento de gratidão, a coisa muda. Muda de ponto. E aí o que eu costumo dizer, Thiago? É um benefício barato? Não deixa o seu funcionário comprar. Dá o que é barato para ele. Eu vou te chamar para tomar um café? Thiago, eu vou deixar você pagar o café? Eu pago antes. Você, de certa forma, ficou com gratidão. E eu gastei um café, irmão. Verdade. E a gente faz o quê? Às vezes, com os nossos funcionários, a gente deixa com que eles se sintam sozinhos. E esses benefícios custam quanto? Ou seja, pouco de... por R$1,50 do ticket alimentação, R$1,50 por dia, eu dou para o meu funcionário plano odontológico, telemedicina e clube de benefícios. Uma porrada de gama. Caramba, o meu funcionário vai numa farmácia, vai comprar um remédio de R$100, sai por 50. Descontão bom. Caramba. Com certeza. Sabe, custou muito barato para mim e para ele teve um impacto absurdo. E isso que eu chamo de remuneração inteligente, Thiago. Ô, Cláudio, agora do ponto de vista do empresário, tá? Quais são as dores, as maiores dores, né? São mais comuns hoje na gestão de equipes, né? Como a inovação pode ajudar a enfrentar esse tipo de problema? Olha, hoje nós temos, Thiago, um problema com a geração Z. Por exemplo, é um problema que todos os empresários estão enfrentando, né? A questão do vício no celular, demais, né? O vício digital. Eu vi um empresário que disse que, como ele proíbe o celular dentro da empresa, ele teve uma dificuldade tremenda para contratar, e quem ele contratou em um dia pediu para sair, porque não conseguia ficar longe do celular. Meu Deus. Então a gente vive uma outra realidade. Eu, por exemplo, Thiago, dentro da minha empresa, eu faço o quê? Eu vou dar um exemplo de benefício novamente, mas só para dizer como é que eu busquei inovação. Eu dou a telemedicina tanto para os meus funcionários quanto para os dependentes que não têm plano médico. Então, se não tem plano médico, eu dou a telemedicina para os dependentes também. Agora, para um estagiário,
ou para um funcionário mais novo que não tem dependentes ainda, eu dou para os pais. Eu faço com que o meu estagiário, com que aquele funcionário da geração Z mais novo, ele sinta a responsabilidade de dar o quê? Levando saúde para os pais, que muitas vezes não tem plano médico também. Então, isso é muito interessante, né? Como é que eu consigo fazer com que aquela pessoa, muitas vezes não acessível, eu consigo ir lá e virar aquela chave. É uma maneira de inovar. Né? Então, dentro do meu segmento, dentro do meu mundo, o que eu tento fazer dentro da minha empresa é o que eu posso aconselhar as pessoas a fazerem fora. E funciona de verdade. E eu acho que hoje o nosso maior desafio é realmente saber trabalhar com as novas gerações. Isso é um grande desafio. Então eu vejo empresas trabalhando de uma maneira totalmente lúdica, tendo campanhas, eu penso aqui em algumas empresas que eu não vou citar o nome, mas assim, é o tempo todo tentando envolver. Porque realmente é difícil de você conseguir o engajamento. Muito bem. Cláudio Denipotti, quero agradecer demais a sua participação aqui no Bate-Papo com Dantas. O tempo passa voando, um papo bem legal, fluiu, gostoso. Quero agradecer mais uma vez. Eu é que agradeço. Para mim foi ótimo também. É muito bom falar disso. Perfeito. E desta forma a gente encerra o Bate-Papo com Dantas desta segunda-feira. Agradeço a sua companhia. Voltamos na semana que vem, às 7 da noite, aqui na TV Cultura Litoral. Um grande abraço. Até mais. Tchau, até mais. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Comfort Hotel e Kizara Móveis, realizando sonhos.